Oi, oi, gente. Vamos começar a nossa live. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Dar um tempinho pra eles. Mas olha, não tá incrível. Tá incrível nosso início de bate-papo hoje, né? Se o pré-conversa, pré-live for tão bom quanto vai ser essa live, A gente só tem que reproduzir o que a gente conversou antes. Sim. Não, tá gravado aqui. Tá tudo gravado. Foi bom, foi bom. Boa conversa. Então, a mim começou a falar e eu... Tem uma pessoa. Peraí, não Quem tá gravando? Quem tá gravando? Uma pessoa. Como é o nome dela? Bescoa. Ah, é a Bia. Bezoca. Ah, é a Bia. Namorada. Vai lá, tem uma Tá oração. atento ali? Ô, mozão. Mozão. Sempre tem, Sempre né? tem. Se a namorada não for fã, quem vai ser, né? Claro. Por aí. Bom, então acho que a gente pode ir começando também, as pessoas vão entrando. Uhum. Bom, gente, vamos começar a nossa live, a segunda live aqui no Canto da Loba. A gente sempre vai fazer a partir das 8 horas da noite, horário de Campo Grande, 21 horas, horário de São Paulo, aqui no Canto da Loba. Na semana passada a gente falou a respeito da mãe solo, nós iniciamos um diálogo. E hoje nós vamos iniciar outra conversa a respeito do pai solo. A gente sabe que esse tema é um tema que dá para muitas outras lives, né? Então é só um primeiro bate-papo. À medida que vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, vão fazendo que a gente vai tentar responder ao final da live. E antes de mais nada, estou muito feliz. Quero agradecer imensamente pelos pelos profissionais que estão aqui comigo, o Paulo e o Amin. Eles são do Coletivo Massa. Então, você que gosta dessa discussão ou que está disposto a ter uma discussão sobre masculino saudável, vai no Coletivo Massa e acompanha. E antes da gente dar continuidade, eu vou perguntar para vocês o que é o masculino saudável. Certo. Pode começar se você quiser. Bom, a questão da masculinidade saudável a gente pode definir como aquela masculinidade que busca refletir sobre o seu papel de homem e refletir principalmente sobre tudo aquilo que nos é ensinado culturalmente, socialmente falando, sobre o que é ser homem e permitir a desconstrução dessa masculinidade, que hoje é uma masculinidade que traz muitos indicadores e muitas consequências que são negativas para o homem e para a sociedade como um todo, e se permitir refletir para construir uma masculinidade, outras possibilidades de masculinidade que façam mais sentido para si e que com isso traga muitos mais benefícios para si mesmo e também para as pessoas com quem convive. Durante muito tempo existia um padrão único de masculinidade. É esse o caminho masculino. E vários indícios de que isso teve problemas, né? Desde questões de violência, como questões pessoais, de falta de saber lidar com as próprias emoções, por exemplo. Taxa de suicídio alta. As taxas de suicídio alta, né? Então, o masculino saudável, a gente ainda está criando até, a gente está buscando saber o que é, porque dentro das coisas que não estão sendo saudáveis, a gente está buscando ampliar nossa percepção dentro desse masculino, porque nós temos, se a gente colocasse dentro de um círculo masculino como um todo, e dentro desse masculino a gente tem o que não é tão legal, tem outras coisas que não são necessariamente direcionadas ao masculino, que a gente adere como do masculino, né? E aí nesse meio todo também tem o que a gente está buscando, que é ampliar nossa percepção para ser mais saudável para mim e como com as pessoas que eu me relaciono, né? Legal. Bom, acho que eu não comentei, tanto a mim quanto o Paulo são psicólogos, tem uma escuta, né, e grupo de masculino. Então, vocês estão compartilhando também muito do dia a dia, né, tanto da experiência particular Sim, quanto sim. do dia a dia. E o que o masculino saudável, em que o masculino saudável está relacionado com o tema da live, que seria o pai solo? Onde que vocês conseguem ver essa relação?
Será que é melhor a gente definir o pai solo antes? Acho que sim. Melhor, né? Sim. Bom, então a gente dialogou bastante a respeito disso. O que seria o pai solo, né? Até ontem tive a oportunidade de conversar com um amigo meu que eu identificava ele como pai solo e ele me deu esse feedback. Ana Paula, eu não sou o pai solo, apesar de estar solteiro, e aí eu não entendi. Vocês têm algum caminho? O que seria pai solo? Eles existem, né? Como muitas mulheres. Tem muitas mulheres que falam, pô, mas você vai fazer uma live sobre uma coisa que nem existe? Sim, eu penso que a partir do momento que esse pai que tem um filho, mas ele não está se relacionando com essa mulher, ele pode sim se identificar como pai solo, como também não necessariamente se assumir dessa maneira, né? Mas eu acho que a partir do momento que ele é um pai solteiro, que ele tem um cuidado, um relacionamento estritamente com o filho e não necessariamente com a mãe desse filho, às vezes compartilhar coisas que dizem só respeito ao filho, acho que seria o que a gente pode considerar pai solo, né? Eu Também acredito que seja. penso mais Eu fiz essa pergunta até de uma forma provocativa, porque aqui no Canta Loba, a gente dialoga muito com outros Instagrams e a gente acompanha muito, as estatísticas são muito diferentes. Oficialmente no Instagram, no IBGE, o dado é 11,6 milhões de mães, de mulheres que criam os filhos sozinhas, elas se dizem mães solo, né? E os homens já seria um percentual muito menor, 1 milhão de homens nessa condição, se dizem cuidadores sozinhos dos seus filhos, né? E aí tem um outro dado também, que é um dado muito alarmante, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do seu pai na certidão de nascimento. Então também é um dado muito assustador, né, na construção da história desse indivíduo. E aí o que acontece? As mulheres estão sim muito chateadas, para usar uma colocação bem leve, as mulheres estão muito chateadas, porque sobrou a responsabilidade, o fardo, entre aspas, para essas mães, para essas mulheres. Então, é nesse sentido a pergunta. O que eu conseguiria dizer como pai solo, mas assim, são só reflexões, né? Eu acho que a gente não tem também o certo e o errado. Eu colocaria tanto os homens solteiros que tiveram um filho, ou até mesmo os homens que se divorciaram e cuidam, né? Estão estritamente vinculados à criança e não mais à mãe. E eu acho também interessante, às vezes, se tiver alguém que sabe um pouquinho mais, compartilhe com a gente. Pra gente dar... boa, Paula. Porque, exatamente, às vezes eu tive um relacionamento, sei lá, de 10 anos, e eu tenho um filho de 1 ano de idade, e me divorciei. A partir desse momento que eu me divorciei e mantenho relação só com meu filho, eu sou um pai solo ou não sou um pai solo? Né? Eu acho que é uma questão até de identificação. Eu me considero um pai solteiro, tenho um bom relacionamento com a mãe do meu filho, e é isso. Ou me considero um pai solo, que tenho, direciono todo o cuidado do meu filho, está sobre a minha responsabilidade, não sei. A gente pode explorar esse assunto. Tem uma questão também que me passou aqui na mente, que eu acho que é muito interessante da gente questionar, que seria o seguinte: muitas ocasiões aquele casamento ele está constituído, então os pais estão juntos e dali surgiu um fruto, uma criança, mas um ou o outro, ou o pai ou a mãe, é realmente o responsável por aquela criança. Não existe partilha de fato, né, no casal a respeito daquela criança. Será que existem, então, nesse sentido, muito mais pais e mães solos por aí? Se a gente não for abrir também nesse sentido, eu acho que talvez a solidão é justamente aquela coisa de você ficar em dúvida, ou você não ter o outro no ônus e no bônus da construção do filho de vocês. E eu acho que aí entra muita questão do quanto a importância da masculinidade saudável, né, nesse cenário. Porque se a gente for olhar, porque eu vou falar por experiência minha, tá, própria.
Se eu for olhar, por exemplo, para qual foi o papel do meu pai na minha criação, o papel do meu pai na minha criação foi muito mais no papel de prover, sabe? De permitir que eu tivesse as necessidades básicas e trazer o dinheiro para casa, a possibilidade de viver bem. Mas o processo de criação, de educação, de orientação veio muito mais da minha mãe. E isso está muito relacionado a uma masculinidade que a gente é ensinado, em que o homem, nesse papel de masculino, ele é o responsável por ser a pessoa que vai prover, a pessoa que vai garantir o sustento, a pessoa que vai, de certa forma, permitir a existência daquele ser. Mas, e aí com isso ele não consegue saber demonstrar o afeto, porque ele não foi ensinado a saber identificar seu próprio afeto, e ele não consegue transmitir isso. Então, eu fiquei pensando, um pai numa situação solo, se ele não tem essa relação com a mãe, ou se ele não teve experiência do próprio pai dele de como ser um pai. Exatamente. Então, sozinho. Na teoria, só pagar a pensão ele está cumprindo o papel dele como pai. Só que não existe essa questão de que alguns papéis são da mulher e os outros papéis são do homem na criação de uma criança. Né? É isso que eu acho que a gente tem que trazer como questionamento. Qual é o papel do homem? É só o prover ou é também a educação? Na masculinidade saudável a gente acredita que é muito mais também no sentido de trazer orientação, de demonstrar afeto, de estimular o autocuidado, que é uma coisa que nós homens não somos ensinados a ter. Porque o autocuidado vai fazer com que eu consiga ensinar a outra pessoa a se cuidar. Se eu não souber me cuidar, como eu vou ensinar o outro a se cuidar? Entendeu? Saber identificar o que eu sinto, saber identificar as minhas necessidades, para conseguir transmitir isso e conseguir transmitir isso de forma empática. Entendeu? Então, esse papel de pai solo, ou pai, às vezes, até mesmo que está no relacionamento, mas não está presente na criação, acho que está totalmente relacionado à forma como nós somos educados a sermos homens. A gente é ensinado a ser homem somente para prover, mas não necessariamente para orientar ou para demonstrar carinho. E todas aquelas caixinhas, né? Coisas de meninas são rosa, coisas de meninos são azul. E é muito interessante isso que vocês estão trazendo aqui. Eu lembrei lá do início da nossa conversa, antes de abrir a live, que seria assim, o saudável, né? Porque o saudável ele está tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Então eu posso dizer, como mãe de um garoto, o meu desafio é gigantesco, né? Como mãe de um garoto. E aí, esses dias, ele chegou com algumas demandas para mim que num primeiro momento me assustaram. Aí eu falei, meu Deus, ele está se aproximando de maquiagem. E eu vou fazer o quê? Aí eu já entrei em paranoia, né? Comecei a pensar. E aí depois eu falei, não, mas eu preciso desconstruir. Então também existe a questão da mulher, né? Assim, da gente ter... E aí eu estou trazendo isso porque na construção da maternidade e da paternidade são caminhos diferentes de construção. Sim. Né? No momento que eu fiquei grávida, até contei antes do início da live, eu descobri a minha gravidez porque eu tinha percebido que o meu corpo tinha mudado. Então eu já senti, eu já tive uma percepção, e aí eu fui fazer o exame, e ali do exame eu percebi que eu realmente estava grávida. Como nós não estávamos juntos, ele estava vivendo a vida dele, foi um relacionamento, uma situação casual. Eu nem dividia com ele, eu tô achando que tá alguma coisa estranha. Não tinha essa fala. Ele estava vivendo a vida dele, eu estava vivendo a minha, e aí, de repente chega um telefonema meio pesado, né? Com uma comunicação meio inesperada. A coisa saiu meio que do controle, então, não sei o quê. Gente, é muito complicado. Se a gente também se colocar, né, empaticamente neste lugar de cá, é difícil para a mulher que está passando por uma situação inesperada, sem a companhia da pessoa, né, do pai da criança, e também é muito difícil para o homem também, né? Eu acho que é muito importante isso. E é importante também a gente trazer essa questão do saudável, do feminino e tudo mais, porque, por exemplo, no meu caso, eu criei muitas expectativas, eu tinha muitas
questões, né? Até mesmo em relação a pai e mãe juntos, aquela coisa toda. E aí eu comecei a colocar isso como uma demanda para o pai do meu filho. Do nada, eu cheguei com uma série de demandas. Mas será que o tempo não é diferente? O tempo da mulher e do homem na construção, qual que é? Sim, né? Você, desde o momento que você sente que tem aqui, você já sou mãe, né? No momento que você aceitou, né? Agora, e esse pai? A que momento que ele começa a ser pai? É só depois que o filho nasce? Ainda mais se ele não faz parte desse processo da pessoa com quem ele está tendo filho. Sim. Né? Se ele está no oposto da masculinidade saudável, né? Porque como que ele vai chegar na mulher, na criança, na aceitação? Qual é esse caminho? Uhum. Existe uma problemática, talvez ainda, né, que o filho é produto de um matrimônio, de um casamento, de um relacionamento, né? Nessas condições, não existe um relacionamento mais. Esse filho é produto de quem, então? E aí tem vários conflitos, tipo, essa criança é responsabilidade minha, é responsabilidade da mãe, é responsabilidade de quem, né? E aí a gente tem, como é o projeto do menino lá, dos 4 pilares? O homem paterno. O projeto do homem paterno, o Tiago, ele fala sobre 4 pilares da paternidade, que é o pilar número 1, amor, o pilar número 2, conhecimento, o pilar número 3, empatia, e o número 4, comunicação. A paternidade tem... Qual que é? Você repete pra gente? Os 4, amor a primeira, conhecimento a segunda. O conhecimento, só para explicar um pouquinho melhor, o conhecimento é muito mais a questão do conhecimento do processo do puerpério, de como funciona, de como é esse processo todo, até mesmo para que ele consiga acompanhar e, por exemplo, ser mais empático diante dessa situação. Sim, e um conhecimento intelectual de forma geral, de tipo, eu não sei nada, eu não tenho um manual de instruções de como ser pai. Então, nesse momento, eu tenho que reconhecer essa minha fraqueza, esse meu momento de vulnerabilidade porque, né, nas questões do machismo em si, tem muito de que o homem não pode errar, né? Então, nesse momento, eu vou errar, eu vou estar fraco, não sei, eu não tenho esse manual de instruções. Então, eu tenho que buscar conhecimento. E encarando que eu não sei nada. Então, eu vou buscar conhecimento de como funciona para a mulher, buscar conhecimento de quais existem, o que aí de livro, de ensino que pode me ajudar, né? Para conseguir ser empático em relação ao próprio filho ou filha, a mulher que é a mãe desse filho, né? Enfim. E por último, a comunicação. Sem comunicação, não existe como você ser pai. Você precisa saber comunicar, né? Se já é difícil, às vezes, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, essa comunicação da divisão de papéis de responsabilidade em relação a esse filho, imagina nessa questão onde não tem esse relacionamento. Então, a gente precisa andar por esses 4 pilares para compreender a minha função enquanto pai e minha paternidade. Sim. E tem uma coisa bem legal que ele fala com relação à parte da comunicação, da importância... Por que da importância da empatia nessa comunicação? Porque nós, como homens, muitas vezes... Bom, vou falar por mim, tá? Porque eu não posso falar pelos outros homens, mas... Pelo que eu vejo, do que a gente conversa nos encontros do coletivo e tudo mais, é muito comum que a gente não seja ensinado a identificar os nossos sentimentos. E aí é muito difícil se a gente não consegue reconhecer em nós o nosso sentimento, reconhecer no outro o sentimento do outro, da mulher com quem a gente está se relacionando, do filho, o que seja. E a importância da empatia nesse cenário é muito mais para que você consiga entender e se comunicar de uma forma que você não se prenda somente à comunicação que é verbal. Tá. Porque nós, como homens, por não estarmos muito... não termos sido ensinados a olhar para a parte mais afetiva e tal, o sentimento ele tem muito de comunicação que não é verbal. Né? Então, essa a importância da comunicação, da empatia e da comunicação. De você conseguir identificar em si esses sentimentos, então buscar esse autoconhecimento, para que você consiga identificar
no outro, ter empatia com o sentimento do outro e conseguir identificar, diante de algumas situações, a comunicação que não é verbal para conseguir se comunicar diante dessa situação. Eu acho que isso que você está falando, Ami, é muito importante para uma mulher que está iniciando agora essa jornada da maternidade solo. Porque eu me lembro exatamente, né, quando eu comecei, eu sou muito ansiosa e na época eu fiquei extremamente ansiosa, porque a ansiedade é em relação, mas e aí? Como é que isso vai ser? Então eu tentava, foi muito caótico, porque eu tentava assim, fazer encontros e cafés e marcar momentos para a gente discutir sobre como seria, entendeu? Eu precisava materializar, eu precisava ter um lugar, eu precisava ter um paraquedas que eu tinha me dado conta que eu tinha me enfiado numa situação muito fora do controle. Aquilo ali não estava dando conta, gente, eu não dava... E não tinha como, não tinha esse lugar, essa conversa, e aquilo ali me dava um desespero, um pavor, um pânico. Só que eu acho muito interessante o seguinte, hoje, né, 5 anos depois, o José, meu filho está com 4 anos, ainda teve a gravidez e tudo mais, eu consigo entender que são tempos e construções diferentes. Não significa que não houvesse interesse, zelo, amor, afeto ou construção em relação à situação que estávamos enfrentando. Não significa. Só que é aquela coisa, a minha forma de dar amor é uma, a forma da pessoa receber é outra, o jeito da pessoa é um, o meu jeito é outro. Não existia contrato nenhum, não existia essa questão da afetividade, o susto para ambos, um monte de coisa acontecendo nas suas vidas. Então, o que eu estou querendo dizer? Que eu gostaria muito, lá atrás, naquele momento, que houvesse uma loba, né? Que houvesse o arquétipo da mulher sábia, ou até mesmo do homem sábio, que chegasse para mim e falasse assim, aquieta, agora é hora de deixar, entendeu? Não dá agora, entra no fluxo, deixa as coisas assentarem, dê tempo ao tempo, porque a gente tem que ter essa sabedoria e esperar, não adianta. Tem o tempo do doce, senão o caldo entorna. Porque não adianta, eu queria praticamente assim, forçar. Gente, eu juro pra vocês que eu acho que foi uma das coisas mais equivocadas. Apesar de que eu entendo o momento, a situação, a dor, mas ao mesmo tempo também não tinha o que fazer, entendeu? É um caminho, é uma jornada. Porque via de regra, e é isso que eu falo muito, tanto para uma mãe solo quanto para um pai solo, e enfim, não é agradável de falar, mas alguém vai ter que falar, é a questão da autorresponsabilidade. Então assim, as fichas precisam cair no sentido de que também houve, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, uma falta de responsabilidade. Você ter um filho numa situação como foi a minha gestação, como, né? Gente, a gente também não tem nada construído. É muito difícil de você querer que as coisas do nada, como uma varinha de condão, entrem no eixo por si só. Então eu acho que também nesse sentido é importante que haja uma coerência. A própria família, eu me lembro muito bem, na época, né? Muitas pessoas tinham expectativa em relação ao casamento, aquela coisa toda, e aí teve uma tia minha, uma tia sábia dessas, assim, sabe? Que chega meio que com aquela coisa que você não está esperando, e ela tirou do bolso a seguinte fala, não case. E eu falei, como não? Me chamou a atenção, porque foi a única pessoa que falou algo completamente diferente. Ela falou, você só quer casar nesse momento porque você está desesperada. É aquilo que eu falei. Filho é o produto de um casamento, de um relacionamento. Então eu preciso casar? Eu preciso casar? E aí é tão absurdo, gente, é tão absurdo. Casa. A coisa ela começa a ficar tão fora, porque ninguém está preparado. A mãe não está, o pai não está, os avós não estão, os tios não estão, os profissionais da área de saúde, as pessoas, quando você vai comprar o carrinho, você está ali sozinha, mas e o pai? Não, o pai não está aqui. Aí fica aquela situação. E aí o que eu achei mais interessante, não case. E aí foi um comentário que chocou todo mundo, mas como que não é para casar? E aí o que é interessante é porque muitos pais, muitas mães de mães, né, de novos pais, então os avós,
eles também entram nessa situação. Por exemplo, se ele não quer casar com a minha filha, ele não vai ter acesso à criança. E isso vem legitimado da própria família, porque houve uma violação, o não casamento. Por isso que eu coloco até como uma problemática isso, de ser perpetuada essa ideia de que o filho é produto de um relacionamento mais sério. Isso vem dos avós, isso vem de gerações, essa lógica. Ele tem que se casar, tem que casar. Se não vai casar, então esse filho não é seu, esse filho... E às vezes acontece para os dois lados, assim, de tipo, uma família às vezes que tem um status, não gosta da mãe dessa criança e tenta ao máximo trazer essa criança para dentro da família dela e excluir essa mãe. Sim. Isso também acontece. Sim. Então acho que é uma problemática que existe e a gente tem que questionar, tem que buscar esses caminhos. E uma coisa que fica clara para buscar essa questão do saudável, tanto para o masculino como para o feminino, é que a maternidade e a paternidade não deve estar fundamentada no relacionamento. A gente tem que construir a paternidade desvinculada desse relacionamento, construir a maternidade desvinculada desse relacionamento. Por quê? Porque esse relacionamento pode ter um fim, mesmo que comece, mesmo que tem um divórcio, tem um término, tem alguma coisa ali, que aí eu me coloco numa posição, agora eu não sou mais pai, agora eu não sou mais mãe. Não, eu preciso construir minha paternidade distante desse relacionamento. Não, distante no sentido separado, não longe, né? Sim. Para que eu consiga assumir minha responsabilidade enquanto pai, independente do meu relacionamento, consiga reconhecer que eu preciso fazer coisas que supostamente é da mãe, né? Eu preciso fazer essas coisas. Dentro do documentário Silêncio dos Homens, né? Tem um questionamento para um rapaz, para um homem, sobre se ele sabia quantas calcinhas tinha na gaveta da filha dele. Ele não sabia dizer. Isso é responsabilidade de quem? Se não tiver calcinha, a filha não vai ficar sem calcinha. Como é que faz? Isso é responsabilidade da mãe? Por quê? E quando, se não existe um relacionamento, essa filha tiver com o pai, quem vai cuidar das roupas dela? Quem vai fazer as coisas dela? Então, nessa questão do pai solo, eu acho que é ainda mais necessário, não que seja mais ou menos, mas assim, muito importante assumir certas responsabilidades que não estão na nossa percepção. E buscar muito mais ainda o conhecimento, porque não existe alguém que vai estar compartilhando com você. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Que eu ainda não sou pai, né? Mas é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Que teve um clipe de uma cantora famosa aí que ela limpa pela frente o órgão dela, né? Aí muita gente na internet falou, mas tá errado, se limpa por trás. Tipo, por higiene, né? Se eu estivesse criando uma filha sozinho, eu não saberia dizer isso pra ela. Eu nem sabia disso agora há pouco. Pronto, tá aí. Então assim, eu ia ter que buscar esse conhecimento. Como limpa o órgão genital feminino de uma criança? É minha responsabilidade saber ensinar isso e fazer isso. Não é responsabilidade só da mãe, né? E essa mãe não pode, essa mãe tá no trabalho, essa mãe, enfim. Como que eu faço essas coisas? E aí, conversando até com a minha noiva, ela falou, a minha avó que me ensinou. Tipo assim, veio da mulher, veio da figura materna, no caso a avó, né? Nunca veio dos homens esse tipo de ensinamento. A que ponto que a gente não tem que assumir isso também, enquanto pai solteiro? A que ponto a gente não é estimulado a ter esse conhecimento? Sim, buscar esse conhecimento. Sim. Eu tô com 28 anos e agora eu descobri que não é esse jeito aqui. Não, mas eu acho que sim, essa questão que a gente está discutindo, ela é interessante, tanto no aspecto da parentalidade em si, para que uma mãe consiga, né, fazer o que precisa ser feito no sentido de dar essa estrutura para esse filho, e para que esse pai também consiga fazer isso, acompanhados ou não, né, dentro ou fora do casamento,
Mas eu acho que tem também, até mesmo, é uma demanda do próprio relacionamento do homem e da mulher hoje em dia. Porque muitos relacionamentos é justamente aí que muitas situações elas não caminham. Porque qual é a fala das mulheres? Que estão sobrecarregadas, que nós estamos sobrecarregadas, porque a gente faz muita coisa, porque a gente trabalha, porque a gente tem jornada de chegar em casa, tripla, e tem a questão dos cuidados da mulher, o salão, nananana, e o cara só trabalha. E aí, mas é uma raiva, assim, sabe? Assim, poxa, o que te custa você chegar ali, um dia vai ser um que vai fazer a comida, outro dia vai ser outro, um dia vai ser um que vai lavar a louça, outro dia vai ser outro, e vocês vão compondo uma divisão mais igualitária. E não é ajuda. É falar, divisão de responsabilidade. Eu vou ajudar em casa, eu vou ajudar com a responsabilidade do meu filho. Não. Hoje eu vou ficar de babá. Por que você vai ficar de babá? Filho é seu também, né? É esse tipo de coisa que a gente sempre questiona e precisa estar atento, né? Acho que quanto mais a gente aprende sobre, acho que mais coisas tem para aprender, né? Aí uma coisa, só fazendo um parênteses do que eu falei antes, já para uma mulher, ela sabe como ensinar um filho homem a fazer a higiene. Calma, não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu acho que ela está muito mais aberta. Sim, e menos resistente. Mas pra mim, eu me lembro muito bem, quando eu sempre quis ter filho homem, sempre. Meu filho tinha até 9, antes de eu ter filho, né? E aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu rezava, porque eu queria que fosse menina. Eu queria muito que fosse menina, porque eu entrei num sistema de pânico. Eu tinha muito medo. Cara, como que eu vou criar essa criatura sem estar com o pai dele? Porque naquele momento, eu não sabia como as coisas iam ser. Graças a Deus, tudo se encaminhou. Ele tem super contato com o pai dele, é uma coisa bem tranquila. Muitas pessoas, inclusive, me falam assim, cara, você se considera mãe solo, realmente? Então, assim, graças a Deus. Mas naquele momento que estávamos ainda, né, fazendo uma travessia, gente, eu entrei em pânico, eu comecei a comprar um monte de livros, porque chega uma hora que o território do masculino, ele não é acessado pela mulher, e vice-versa. Então, assim, por mais que a gente também procure fazer todo um trabalho, né, de desconstrução e aprender novas habilidades, chega uma hora, que é o que eu falo também, a respeito da questão do termo mãe, né? Particularmente eu sou contra, tanto no contexto do homem se intitular, quanto a mulher se intitular, porque eu acredito que não existe substituição deste papel que é único. Este papel é da mãe, esse papel é do pai. O que pode acontecer são modelos masculinos que se aproximam no sentido de mostrar para aquela pessoa outros referenciais e aí sim ajudar na construção dessa masculinidade ou desse feminino. Mas dizer que não vai fazer diferença, ou que você vai fazer tudo sozinho, ou que você vai ser pai, particularmente eu sou bem contra. Eu acho que aí também a gente começa a entrar no lugar do outro e aí a coisa não funciona. Sim. Faz sentido. Eu também não gosto dessa mudança, assim, tipo, eu faço o papel de pai e mãe. Não, você faz o papel, você é mãe, você faz o papel de mãe. Se você é pai, você faz o papel de pai. Mas que não tem a mãe ou não tem o pai, tudo bem, você ainda faz papel de pai ou de mãe. A identificação com figuras masculina e feminina, a criança vai fazer isso no decorrer dela. Ela não vai, porque não está com o pai ali, não vai ter figura paterna. Não está com a mãe ali, não vai ter figura materna. Vai sim, de outras maneiras, ao longo do desenvolvimento dessa criança. É uma coisa também que a gente às vezes esquece. A criança vai ser um indivíduo diferentíssimo desses pais, dessas mães. Então ele vai ser um indivíduo livre. Ele vai construir sua subjetividade. Se tudo der certo. Exatamente. A gente cria a criança para que elas sejam sujeitos independentes, indivíduos livres, né? Então essa é a importância. Então assumir responsabilidades enquanto pai é justamente para que essa
futura, que já é pessoa, né? Futura pessoa autônoma, livre, seja uma boa pessoa, né? Até perdi a palavra. Seja autônomo, livre, né? Isso. Dono de si mesmo. E não que às vezes fique remoendo coisas do passado, porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque meu pai foi sozinho. Tipo, essas coisas muitas vezes vêm da criação, Sim. dos pais, dos avós, Sim. de toda essa estrutura que existe em função da maternidade e paternidade. Da expectativa, né? Isso. Eu acho que isso é um tema muito, muito forte e causador de muita dor, que é a expectativa do modelo. Nós ainda temos, né, enquanto sociedade, o modelo ele é muito forte. E via de regra, tudo aquilo que foge vai gerar dor. Às vezes pode... E é interessante, né? Porque diante de uma situação de parentalidade solo, seja solteira desde o início, ou seja, através de um divórcio, você vai precisar pensar em uma estratégia. Tá, e agora? Como que eu recalculo esse GPS? E eu acredito que seja justamente isso, a questão da desconstrução. A gente vai falar muito isso, né, a respeito do mito, né? Do mito do amor romântico, através dos cursos da Jornada da Loba, que a gente lança a partir de abril. Vamos falar muito também do masculino, né? Dessa perspectiva do saudável, mas eu acredito que seja muito isso, gerador de muita dor, a questão do modelo, né? Ele é muito... Como que tá aí? Tá legal. O pessoal tem alguns comentários que as pessoas deixaram. Tem alguns comentários? Tem. Que der pra gente responder aí? Não tem perguntas. Por exemplo, a Bezoca ela fez 2 participações aqui, disse pais solos, apesar de mais raros, têm muitas dificuldades, por exemplo, em banheiros públicos, que só tem trocadores em banheiros femininos. Poxa, muito importante. E ela também diz que ser bom pai e bom marido não são necessariamente andar juntos, assim. Aí a Daniele falou naquela questão dos indicadores que você passou, que dentro da parentalidade solo, a maioria sim são mulheres. A Amanda Borges... Deixa eu só fazer um comentário, que eu levantei uma enquete lá na Loba a respeito da questão do preconceito. Do preconceito e da falta de preparo também social em receber esse pai solo. E aí ficou metade. Alguns homens disseram que concordam, né? 50% disseram que concordam, e 50% disseram que nunca passaram por preconceito. O que seria isso? Pra gente falar um pouquinho, dar uma pincelada. O bilhetinho da escola, que vem no nome da mãe. Cadê sua mãe? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, estava conversando com a Noêmia, e ela contou a respeito da história do irmão dela, né? E ela contou, parece que teve uma situação de separação, e ele cuida das crianças. As crianças estão com o pai. E ele relata situações de preconceito, que é isso mesmo que acontece. As pessoas não estão preparadas para receber e abraçar esse pai. E aí parece que teve uma situação na escola e a coordenação falou: cadê a mãe da criança? Não, precisa de um termo. Entendeu? Então, assim... eu vejo dos dois pontos de vista, né? Tanto um maltrato com esse pai, só que também uma coisa que vem não necessariamente do machismo em si. Tipo, precisa da mãe. A mãe, é obrigatório a mãe estar lá. Porque é função da mãe. É função dos dois, poxa. Né? Então, a gente tem esses vários fontes de interferência. E trazendo ainda também essa questão da masculinidade saudável, do machismo, que é o que está sendo falado agora, tem uma outra pessoa que nós estamos em contato, que é a Rafaela, mora na Espanha, ela é uma brasileira, e aí ela se conectou com o canto, e ela é solo, e contou que tem o lado de cá, né? Ela falou assim: Ana Paula, a Espanha é um dos países menos desenvolvidos da União Europeia. Mas ainda assim, em contexto de escola, em contexto de ir no médico, no pediatra, e em situação de separação, os homens eles têm a guarda compartilhada e é 50-50. Você vai nos lugares, você encontra um monte de pai levando criança no médico, você encontra um monte de pai levando criança na escola. E aí a gente começa a pensar, será que também não é uma questão cultural? Será que não é uma questão, né, desse contexto do Brasil? Do patriarcado como um todo. Acho que
essa questão até que a Beatriz colocou do fraudário, houve uma campanha recente em que, eu não lembro o nome do cara que fez isso, mas ele tirou uma foto dele trocando o filho dele num banheiro público, no chão, assim, ou meio que encostado na pia, não lembro. E aí se iniciou uma campanha, tipo, vários homens trocando os filhos deles em banheiros públicos e nenhum deles tinha fraudário. E aí começou essa campanha eu acho que até já virou um projeto, não tenho certeza, da obrigação de ter o fraudário nos banheiros masculinos também. Isso é estimular essa divisão de papéis, isso é estimular a responsabilidade do homem na situação de pai. Né? Então, eu acho que, além de uma questão de uma masculinidade que nos é ensinada de não termos esse papel, de dividir algumas tarefas, existe também a sociedade não nos estimulando a assumir esse papel. Entendeu? Então, acho que existe... Reforçando, né? Exatamente, reforçando. Então, existe um trabalho que nós, como homens, precisamos fazer para mudar isso, para refletir e buscar mudar o nosso comportamento diante dessas situações, mas existe um trabalho também num âmbito mais coletivo, mais político, talvez, de trazermos essa mudança também da sociedade e esperar que ela busque, que ela nos cobre esse papel também. Sim. Entendeu? Acho que casa um pouco com isso. Como que tá aí? A Amanda fala na questão, na hora que você falou do início da sua gravidez, ela fala que isso acontece a maioria das vezes, do medo que a mãe tem da rejeição do filho. Sim. E com relação ao que foi dito que os homens realmente não, por falta de conhecimento, que o Paulo falou da questão da higiene, diz que o esposo entrou em uma consulta com a filha e não soube dar resposta nenhuma para o médico enquanto ela estava no carro lá. Na hora que ela retornou, entrou na consulta, que ela que teve que tomar a frente e dar as respostas para o pediatra. E no meu caso... Sensacional. E deve ser tão comum, deve acontecer todos os dias isso. Tipo, vou levar minha filha ao médico. Chega lá, não adiantou nada. Não sei nada sobre a minha filha em questão de saúde. Exato. E o Henrique, sobre a questão do casamento, ele diz o seguinte: a sociedade é fruto da contínua repetição. Seguimos os padrões hereditários em diversas esferas da sociedade nessa questão que tem que ser feito sempre da mesma maneira, né? São esses os comentários. Bacana, obrigado, gente. Bem legal, gostei. Legal. Acho que é isso, né? O primeiro bate-papo. Sim, acho que dá pra... Primeiros de muitos, não é? Achei interessante você falar do projeto, do curso que vai ter. É verdade. Já não sei, quando a gente tá junto a gente fala do coletivo, né? Obrigada. Bom, então, pessoal, a gente abriu esse espaço aqui do Canto da Loba com esse objetivo de discutirmos a parentalidade solo. A partir de abril, faremos o lançamento de uma jornada, e essa jornada tem um propósito de reestruturação do cuidador, seja o cuidador pai ou seja o cuidador mãe. A gente acredita que é realmente uma experiência muito desafiadora, que precisa dessa reorganização interna. E aí, estou muito honrada de ter a participação do Coletivo Massa na construção desses cursos, né? Porque essa discussão a respeito de paternidade solo, masculinidade solo, ela é uma discussão plural. Ela não está restrita à mulher e é muito bem-vindo que vocês estejam aqui. Precisamos dialogar, né? A Natália acabou de entrar. A Natália entrou. Um beijo para a Natália. Natália é minha filha. Nós do Coletivo Massa, a gente tenta fazer um encontro todo mês, exclusivo para os homens, para a gente ter essa discussão. Mas existe um motivo para ser exclusivo para os homens, tá? Só para esclarecer, a gente não está montando... Exatamente. A gente precisa trabalhar esse processo de desconstrução dos homens através da discussão, do questionamento e principalmente da exposição, para que os homens consigam se sentir à vontade para se expor e com isso questionar seus próprios comportamentos, seus próprios sentimentos e suas próprias questões, né, internas. E se diante de um próprio homem que às vezes passa pela mesma situação e compartilhou naquele grupo que passa por aquela situação, o homem já tem essa dificuldade, diante de um público feminino, essa dificuldade ela é muito maior pelo que a gente tem visto nas nossas experiências.
Então, a gente não vai conseguir esse processo de mudança já colocando as mulheres nessa discussão. Então a gente precisa, no primeiro momento, restringir, mas a gente tem alguns encontros que a gente traz. E existem também, né, os encontros das mulheres, as rodas das mulheres. Inclusive agora, na terça-feira, a gente vai iniciar uma roda da Loba. O meu convite para você que está aí, que é mãe solo, essa roda ainda é restrita somente para mãe solo, porque são temas específicos, para que você seja uma embaixadora do nosso projeto. É um programa específico para quem vai ser o nosso embaixador. E se você tiver interesse, ali na bio tem um linkzinho, você coloca ali. E aí eu explico para vocês a partir de amanhã os detalhes de como que vai funcionar essa roda. Sim. E não adianta, a gente também tem os momentos que a mulher precisa estar com mulheres, né? E os homens precisam estar entre homens. Eu acredito que é justamente essa reconstrução, essa busca por modelos cada vez mais saudáveis que faz com que o nosso encontro seja um encontro realmente. A gente tem o objetivo do coletivo proporcionar um ambiente sem julgamentos, livre de qualquer crítica social, né? Tentar ao máximo blindar essas coisas que estão no social, possibilitando esse ambiente de exposição, de fala, para que a gente busque meios mais saudáveis de lidar comigo mesmo e ser mais saudável com as pessoas que estão ao meu redor. A gente precisa ampliar a nossa percepção e além. A gente não existe para dizer qual é o caminho. É por aqui. Não. Mas com o contato entre várias realidades, com vários homens, a gente consegue ser empático, ampliar nossa perspectiva e buscar o que é mais saudável para mim. Né? A gente não vai dizer que isso é errado, isso é certo. Não é essa a ideia, que eu busque eu e eu mesmo. Sim. É questionar. A mudança começa aqui, né? A partir do momento que você muda, você também começa a fazer todo um trabalho. E é questionar e permitir novas possibilidades de ser homem, né? de masculinidades. E a gente vai ter, se você me permite, Ana, Imagina. A gente vai ter o nosso encontro agora no sábado, dia 15, às 3 horas da tarde. Para mais informações tem no nosso Instagram. Mas é o primeiro encontro do ano que a gente vai falar sobre a possibilidade de masculinidades mais saudáveis. A gente vai trazer temas muito atuais, muito recentes que têm acontecido na mídia, que têm sido expostos na mídia, para debater e conseguir identificar essas situações e como a gente pode se posicionar para a construção de masculinidades mais saudáveis. Gente, o Instagram deles vocês encontram no Coletivo Massa. E aí eu vou pedir para vocês falarem... Coletivo Massa. Coletivo Massa. E eu vou pedir para vocês falarem o Instagram particular, porque também às vezes tem gente que está em casa, que quer acompanhar. Você que é pai solo, que iniciou essa jornada agora, você que conhece um pai solo ou recém-separado, indica o projeto, indica o Canto da Loba, indica o Coletivo Massa, porque é justamente esse apoio que nós estamos aqui para oferecer. Então não deixa de fazer isso, porque vai fazer diferença na construção da paternidade desse sujeito, né? E principalmente também nessa família, né? Nesse contexto familiar. Então não deixa de indicar. Podem falar o Instagram de vocês. O meu Instagram é @pcanezin. Um pouco difícil, mas é PCANEZIN, tá? Confere lá, tem algumas coisinhas. Tento, não ao máximo, que eu tenho dificuldades, mas alimentar com conteúdo, né? Sobre psicologia, sobre psicoterapia, né? Sou psicoterapeuta de adultos e casais. Eu acho que vai ter algumas coisas legais lá. Mandei mensagem. Meu Instagram é mais difícil ainda. Meu nome é árabe, mas é Amin Asri, AMINASRIEH. Vocês colocam um Amin só com ele. Não dá pra colocar na live aí o arroba? A Beatriz está aqui, pede para ela pôr já. Mas o meu Instagram pessoal em si, mas eu compartilho muito conteúdo ali sobre a questão de masculinidade também, porque é uma coisa que faz muito sentido para mim, que eu busco desconstruir o tempo todo. Então, fiquem à vontade também para seguir o Instagram aberto. E aí, enquanto coletivo, além dos nossos encontros mensais, a gente está com bastante coisa legal aí em planejamento, né? Acompanhem a gente, porque
esse ano a gente pretende fazer muita coisa legal. O trabalho dos meninos tem 1 ano e meio já, né? E já tem um reconhecimento incrível. Tem um número grande já de participantes e, enfim, órgãos bem conceituados que estão fazendo todo esse reconhecimento. Bom, gente, nosso papo foi maravilhoso. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer a acolhida. Estou muito feliz com tudo que está por vir. E vocês vão ver os meninos muito por aqui. Os meninos eu acho demais, né? Vocês vão ver os parceiros muito por aqui no canto. E assim, pra gente finalizar a live, eu quero deixar uma mensagem para você que está em casa. Para você que é pai, para você que é mãe, ou até mesmo para você que é contexto familiar solo, tá? Isso daí fica muito extenso. Vamos ter calma, vamos, né, procurar ter calma e construir uma relação. Essa relação ela começou talvez não pela porta da frente, mas tá tudo certo. Mas se a gente tiver essa serenidade e começar a construção, começar a abrir o diálogo, evitar o julgamento, o dedo na cara, os apontamentos mútuos, essa família vai ter uma oportunidade de se trabalhar, né, de se ajustar. Então, o meu pedido para você que está em casa é trazer o coração sempre na frente, tentar trazer essa postura da calma, da serenidade, para que a gente comece realmente a construir um modelo de família funcional ainda na realidade solo. Legal. Ok? Até somando, você não está sozinho ou sozinha, né? Pede ajuda, tem pessoas para poder contribuir com isso nós estamos aqui, contem com a gente. Então é isso aí. Gente, muito obrigada para você que esteve com a gente até agora. Eu prometo que eu vou tentar colocar essa live amanhã. E é isso aí, obrigada. E coloca o arroba deles no Stories, estão pedindo aqui. Ah, tá. Tá bom, eu vou colocar. Acho que podia fazer um videozinho, né? E aí já coloca. Já pode ser. Oi? Encerramos. Que legal, gostei. Com a câmera ligada é mais difícil, né? Encerrar vídeo? Peraí, essa comemoração Ih, tá tendo aí.